A religião sempre caminhou lado a lado com o medo. Desde os primeiros rituais humanos, as cavernas, até as grandes catedrais erguidas na Idade Média, o homem buscou no divino não apenas o conforto, mas também explicações para aquilo que não compreendia. E em muitas dessas explicações, o medo era a sua base. E esse medo seria o da morte, do castigo e o da condenação eterna. O sagrado sempre esteve envolto em sombras, como se fosse impossível se aproximar de Deus sem sentir o peso do terror. É curioso perceber que mesmo nas tradições mais pacíficas, existe sempre um fundo de ameaça. A promessa do paraíso só existe porque há o risco do inferno. A salvação só faz sentido porque há condenação. O sagrado, quando mal interpretado, torna uma prisão psicológica. Um eco constante que lembra ao fiel de que qualquer deslize pode custar caro. E é justamente nesse limite entre a fé e medo que nascem as histórias mais perturbadoras. E o que mais assusta é que, para muitos fiéis, tudo isso não era lenda, era real. Era a própria voz do além exigindo devoção. Um erro, uma falha de fé, e a ira divina poderia cair como uma maldição inescapável. Quando observamos esses fenômenos, percebemos que a religião não é apenas uma questão de crença, mas também de poder psicológico. A fé pode curar, também pode adoecer, pode dar paz, mas também pode sufocar. E é essa dualidade que torna o estudo do medo religioso tão fascinante e também perturbador. Imagine estar em uma aldeia, ouvindo um sacerdote anunciar que o sol deixará de nascer e os deuses não receberem sangue humano. Imagine viver sob a ameaça de que cada pensamento impuro pode ser registrado e usado contra você no seu julgamento final. Imagine a sensação de nunca estar sozinho, porque uma entidade invisível observa cada movimento, cada intenção. Esse medo moldou sociedades inteiras. Reinos foram governados em nome de divindades. Povos foram sacrificados para apaziguar a ira celestial. Crianças cresceram ouvindo histórias de monstros espirituais que puniriam a desobediência. E até hoje, em pleno século XXI, o medo religioso ainda exerce um poder imenso. Mas existe algo ainda mais sombrio. E se a parte desse medo não vier de Deus, mas de entidades enganosas? Espíritos que se passam por divinos, mas que escondem intenções malignas. Figuras que seduzem, iludem e arrastam multidões para caminhos sombrios. Antes de chegarmos a essas entidades, no entanto, precisamos observar com atenção os rituais, as práticas e os mistérios que cercam a fé, pois é nos rituais que o medo ganha corpo, é no existencial que ele encontra seu terreno fértil, e é nas entidades que ele revela sua face mais perigosa. E ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em alguns dos aspectos mais perturbadores do medo escondido na religião. E talvez, ao final, você perceba que o terror não precisa de fantasmas ou monstros para existir. Em todas as culturas, os rituais foram a forma mais direta de se comunicar com o divino. Mas, muitas vezes, o preço dessa comunicação foi a vida. Povos antigos sacrificavam animais, alimentos e até mesmo seres humanos para tentar apaziguar os deuses. Os astecas, por exemplo, acreditavam que o sol só continuaria a nascer se corações humanos fossem oferecidos diariamente. Milhares foram mortos nesses altares e seus corpos jogados escadaria abaixo como oferenda. No Antigo Testamento, o próprio Abraão foi colocado à prova quando Deus lhe pediu que sacrificasse seu filho Isaque. Ainda que, no final, o menino tivesse sido poupado, a cena é perturbadora. A fé exigindo a vida daquilo que Abraão mais amava. O que esse tipo de exigência poderia causar na mente de um fiel? O quanto o medo pode forçar alguém a obedecer sem questionar? No Brasil, temos registros de cultos que misturavam crenças indígenas e africanas, nos quais rituais de sangue eram realizados em nome de entidades espirituais. Alguns desses ritos buscavam poder, vingança ou proteção. Também temos rituais de autoflagelação, que também marcaram a história religiosa. Fiéis que se escoteavam até sangrar, acreditando que a dor purificava a alma. Processões em que homens e mulheres caminhavam sobre brasas, enfrentando queimaduras profundas em nome da devoção. São práticas que mostram até onde o ser humano pode ir para provar sua fé, ou tentar escapar de um castigo invisível. Outro exemplo vem das seitas apocalípticas. Há líderes religiosos que convenceram centenas de seguidores a tirar a própria vida, prometendo que seriam salvos em outra dimensão. Casos como o de Jonestown
onde mais de 900 pessoas morreram envenenadas, mostram o quanto o ritual pode se tornar o mais sombrio dos pesadelos. Até mesmo dentro das grandes religiões tradicionais, existem práticas que podem ser vistas como aterrorizantes. O exorcismo, por exemplo, é um ritual presente no cristianismo. Imagina assistir uma pessoa debatendo-se, gritando em línguas estranhas enquanto padres ordenam que um espírito maligno a abandone. A cena parece saída de um filme, mas é uma prática real e ainda acontece em várias partes do mundo. Ao longo da história, muitos rituais foram manipulados por líderes inescrupulosos. O medo foi usado como ferramenta de controle, como forma de manter fiéis obedientes, e isso nos leva a um questionamento ainda mais perturbador. Até que ponto os deuses realmente pediram esses sacrifícios? Ou será que muitos deles foram exigidos por homens que se faziam de porta-vozes do divino? O ritual, portanto, é uma ponte para o sagrado, mas também pode ser um abismo. Ele pode trazer paz, mas também gerar pesadelos. E quando o medo se torna o centro do culto, a religião deixa de ser libertadora para se transformar em uma prisão invisível. Poucas coisas são tão perturbadoras quanto a ideia de que nossa fé, nossa esperança e até o sentido da vida podem estar apoiados em algo ilusório. Desde os primeiros textos filosóficos até os sermões religiosos, existe a angústia de que, ao morrer, talvez não encontremos céu, inferno ou reencarnação, apenas o nada. Essa possibilidade já foi explorada em várias culturas, mas ganha contornos ainda mais assustadores quando pensamos em como nossa mente lida com a ausência de um propósito. Imagine alguém que passa a vida inteira acreditando na recompensa celestial, moldando seus atos para ser aceito por uma divindade. Mas e se no fim não houver ninguém para receber essa devoção? Essa ideia não é apenas fria, é paralisante. É um medo que se infiltra em cada oração, um sussurro que ecoa durante os momentos de silêncio espiritual. E se tudo isso for apenas uma imaginação humana? Esse vazio é intensificado pelo contraste entre a promessa de eternidade e a fragilidade da vida. A Bíblia, por exemplo, traz passagens que falam de vida eterna e salvação, mas em contrapartida também reconhece a brevidade da existência. O livro de Eclesiastes repete diversas vezes a frase vaidade das vaidades, tudo é vaidade, quase como um lembrete de que o esforço humano, por maior que seja, pode não significar nada diante do destino final. Alguns filósofos existencialistas, como Kierkegaard, descrevem essa angústia como o salto da fé, acreditar mesmo diante das dúvidas esmagadoras. Só que, do ponto de vista do terror, esse salto pode ser visto como um abismo, onde o fiel mergulha sem saber se há algo para sustentá-lo. O medo não vem do inferno ardente, mas do nada absoluto, e uma eternidade sem consciência. Se o medo existencial ameaça pelo vazio, as entidades enganosas apavoram porque representam o oposto, não o nada, mas o engano. A Bíblia está repleta de relatos de seres espirituais que se disfarçam para conduzir pessoas ao erro. A ideia de que alguém pode crer piamente estar sendo guiado por Deus, quando na verdade está ouvindo uma mentira, é assustadora por si só. Um exemplo marcante aparece no livro 1 Reis, capítulo 22, versículo 22. Quando um espírito se apresenta diante de Deus e declara: eu sairei, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. A permissão é concedida por Deus, e o espírito realmente engana o rei Acabe, levando-o à morte. Aqui o terror não é apenas a presença do espírito, mas o fato de que pessoas tidas como profetas foram enganadas e se tornaram bocas de mentira. É a desestabilização da confiança, quando até os escolhidos podem ser manipulados. Outro episódio perturbador é encontrado na história do rei Saul. Desesperado, ele procura a médium de Endor para tentar falar com o falecido profeta Samuel. A narrativa bíblica deixa margem para dúvidas. Teria sido realmente Samuel ou um espírito enganador tomando sua forma? Essa ambiguidade cria um medo duradouro, porque mostra que até os mais poderosos podem ser vítimas de entidades que se mascaram de autoridades espirituais.
O Novo Testamento também alerta contra tais enganos. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, Paulo escreve: "E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz." O versículo onde o apóstolo Paulo adverte sobre os falsos apóstolos que agiam na igreja de Corinto, imitando-os e enganando os fiéis com a falsa aparência de justiça, essa frase ecoa um dos maiores terrores religiosos: a possibilidade de que o ser luminoso que aparece diante de alguém não seja divino, mas se o inimigo em disfarce. É o medo do falso brilho da máscara celestial. É nesse ponto que o análogo chamado Mandela Catalogue encontra terreno fértil. Nele surge uma figura do chamado Arcanjo Gabriel. No início, ele parece uma manifestação angelical, trazendo uma aura de autoridade e paz, mas pouco a pouco, o espectador percebe fissuras em sua mensagem, gestos sutis que não condizem com a imagem que temos de verdadeiro mensageiro divino. A revelação final é aterrorizante. Não se trata de um guia, mas de uma entidade manipuladora, que usa a fé humana como arma para espelhar desespero. Esse tipo de figura funciona tão bem no terror porque reflete um temor antigo, não do mal declarado, mas o mal que se apresenta como bem. O demônio com chifres é assustador, mas é previsível. Já um falso anjo é mais perigoso, porque inspira confiança antes de revelar sua verdadeira intenção. Essas entidades também se manifestam em lendas e religiões antigas. Muitos povos temiam espíritos que assumiam formas familiares para confundir os vivos. Desde os doppelgangers germânicos até os kami japoneses, testavam a moral dos humanos. O ponto em comum é sempre o mesmo: aquilo que parece divino, belo ou confiável, pode ser a própria armadilha. Essa dimensão psicológica é o que torna o tema tão poderoso. Quando um fiel acredita estar recebendo uma visão, ele dificilmente questiona sua autenticidade. A experiência espiritual por si só já causa impacto emocional. Questionar-se o anjo, a voz ou a revelação são verdadeiros pode levar a um colapso da fé. Assim, as entidades enganosas não apenas manipulam, mas também destroem lentamente a confiança da vítima em tudo que acreditava. E no fim, essa é a essência dessas entidades. Elas não precisam parecer com formas monstruosas, nem usar a violência direta. Basta uma palavra dita num tom certo, uma luz disfarçada de bondade, ou uma presença que inspira devoção. Porém, quando a vítima percebe a verdade, já é tarde demais.